Olá, boas-vindas a mais uma explicação visual fantástica trazida pela Ford College. Hoje, o nosso objetivo é destrinchar um verdadeiro projeto de engenharia, um Engineering Blueprint totalmente voltado para as implantações lá na rede Solana. Na nossa lição passada, a gente estabeleceu aqueles fundamentos básicos da criação de scripts de implantação. Aquele primeiro contato essencial, sabe? Mas agora é hora de dar um passo além. Nós vamos construir uma estrutura super sólida, escalável e, o mais importante, pronta para aguentar uma automação pesada. E para guiar a gente hoje, essa é a nossa planta baixa. Vamos passar pela introdução aos scripts modulares, entender o padrão de arquitetura, colocar o monolítico contra o modular, analisar o código na prática, focar no uso de verificadores e fechar com os próximos passos. Então vamos mergulhar direto na nossa primeira sessão, a introdução aos scripts modulares, indo bem além daqueles scripts lineares convencionais. Olha só, a gente sabe que scripts lineares quebram um galhão durante aqueles testes iniciais, né? Mas quando a gente joga isso num ambiente automatizado, a história muda. A estrutura vira um castelo de cartas super frágil. É exatamente por isso que a transição para módulos é tão vital. E o grande segredo para fazer isso dar certo é resgatar um conceito de ouro da nossa última lição, a idempotência. Basicamente, essa propriedade garante que uma operação possa ser executada várias e várias vezes sem causar nenhuma mudança no estado final da rede depois daquela primeira tentativa que deu certo. Entender e aplicar a idempotência é literalmente o alicerce absoluto para qualquer tipo de automação segura na Web3. Sem isso, bom, a gente corre um risco enorme de duplicar transações ou gerar os efeitos colaterais bem indesejados. O que nos leva à seção 2, o padrão de arquitetura e a famosa separação de responsabilidades. Para fazer a idempotência funcionar de verdade e escalar um projeto, a gente precisa adotar a separação de responsabilidades. Imagina que o nosso código é uma grande orquestra, trabalhando em 4 componentes centrais. Primeiro, nós temos a configuração, que funciona como a partitura, ditando as regras do jogo. Depois, vem as tarefas, que são os músicos de fato, executando a ação. Acima deles, existe o orquestrador, o nosso maestro, que decide quem toca em que ordem e sob quais condições. E para fechar, os verificadores, garantindo que a afinação de todo mundo está impecável. Sério, existe uma diferença gigantesca entre a ansiedade de rodar um código imprevisível numa sexta-feira à tarde e o estado de paz absoluta, que é observar uma configuração modular trabalhando em perfeita harmonia. Agora, vamos para a seção 3. Monolítico versus modular e como a gente escolhe a abordagem ideal. Colocando essas duas abordagens no ringue, as vantagens do modelo modular ficam claras demais. Enquanto o script monolítico sofre com configurações espalhadas por todo lado e um bloco de erros global que captura absolutamente tudo sem distinção, o modelo modular é mais esperto e trabalha em camadas. Nele, a configuração é carregada de um jeito totalmente seguro e injetada só onde importa. Além disso, o tratamento de erros é feito de forma inteligente, separando o que é uma falhazinha passageira, que a gente pode tentar de novo, de um erro permanente mais grave. Os testes ficam isolados e preparar tudo isso para um ambiente de automação contínua, o famoso CI/CD, vira um passeio no parque. Avançando para a seção 4, analisando o código e enxergando esse projeto na prática. Abrindo a nossa caixa de ferramentas, a gente consegue ver o verdadeiro batimento cardíaco da arquitetura modular. É um fluxo de execução super bem delineado em 4 passos cruciais. Tudo começa carregando a configuração necessária, em seguida, o sistema roda um verificador pré-tarefa. Somente depois de receber um sinal verde é que a ação real do SDK vai lá e interage com a blockchain. E o processo termina com a execução de um verificador pós-tarefa. Ou seja, aquela ação mais pesada que consome recursos e altera o estado da rede fica perfeitamente ensanduichada e protegida entre essas duas barreiras de segurança. E a grande sacada de inteligência nesse design é a resposta estruturada. Ao invés de simplesmente cuspir uma exceção e travar todo o sistema diante de uma falha ou de uma interrupção esperada, a tarefa retorna objetos de status claríssimos. Por exemplo, se um contrato já foi implantado, o status que volta é um skipped, indicando que foi pulado. Isso dá ao nosso maestro, o orquestrador, o poder de tomar decisões determinísticas sobre o que fazer logo em seguida, eliminando de vez o caos daquelas exceções descontroladas. Chegando na seção 5, o uso de verificadores, as nossas válvulas de segurança essenciais. Como a gente viu, os verificadores são literalmente as válvulas de segurança de toda essa automação. O verificador pré-tarefa funciona como uma barreira inicial preventiva. A função dele é fazer uma checagem rapidinha para evitar ações redundantes, avisando o sistema se uma conta já existe para a gente só seguir em frente.
Já o verificador pós-tarefa, esse é o inspetor de qualidade. A função dele é dar a confirmação absoluta de que a ação atingiu aquele estado desejado lá na rede Solana, antes de reportar o sucesso e deixar o pipeline avançar. E lembrem-se da regra de ouro. Ambos os verificadores precisam ser pequenos e incrivelmente rápidos. Por fim, nossa seção 6, rumo à automação, preparando o terreno para o CE/CD. Com configurações bem delimitadas e verificadores super precisos, o projeto ganha uma resistência que chega a impressionar. Esse é o final do nosso arco narrativo do Engineering Blueprint de hoje. E essa máxima que está na tela tem que guiar as nossas decisões a partir de agora. Tornar a verificação explícita e veloz, junto com orquestrações baseadas em listas e parâmetros precisos. É exatamente esse pensamento que permite pegar aqueles pequenos scripts executados manualmente e transformar em operações gigantescas, rodando de forma confiável e totalmente autônoma na nuvem. Então fica aquela grande provocação no ar. Será que as estruturas de implantação atuais suportariam, hoje, uma automação completa, rodando sozinhas, sem nenhuma intervenção humana? Fica aí a reflexão pra gente. Na nossa próxima lição, Automação para Implantações, nós vamos pegar esse mesmo esqueleto que analisamos hoje e converter em pipelines prontinhos para CI/CD e tarefas agendadas. E claro, lembrando sempre que esta explicação foi desenvolvida pela Forge College. Vale muito a pena dar uma passadinha no site Forge College para mergulhar de cabeça nesses conceitos e descobrir vários outros conteúdos fantásticos sobre o universo Web3. Um grande abraço e até a próxima!